Shalom, graça e paz. Hoje é o 26º dia da leitura de Provérbios. Esse capítulo ele é dividido em 3 seções de assuntos. O modo de agir do tolo, recados ao negligente que os sábios de Israel não aceitavam e atitudes desprezíveis. Os 12 primeiros versículos são uma série de comparações, todas relacionadas ao modo de agir de um tolo. E antes de aprofundar essas comparações, o autor deixa claro que a maldição sem causa não encontra pouso. Existem palavras que causam danos às pessoas como maledicência, acusações falsas, intrigas e até falsos testemunhos. No entanto, toda maldição lançada ou desejos ruins contra alguém não pode se concretizar se não tem um fundamento para atingir o alvo. Portanto, não causarão dano. Por isso, o texto compara esse tipo de maldição ao pardal que voa em fuga e à andorinha que esvoaça veloz. Esses 2 tipos de pássaro são conhecidos por sua agilidade em voar e em um lugar para o outro e fazer manobras rápidas. Eles raramente passam muito tempo em um único lugar. E esse entendimento é muito necessário para uma análise madura do que nós estamos passando. Tem pessoas que acreditam que estão sob influência de uma maldição porque elas foram amaldiçoadas por outros através da palavra. E isso é superstição. Porque quando se tratam de mentiras acerca de alguém que está andando em integridade, essas palavras elas logo vão perder o efeito. Então é importante ressaltar, no entanto, que isso só se aplica para quem é inocente. Se houver qualquer acusação sobre alguém que cometeu alguma falha, ele vai estar sofrendo as consequências das mesmas, da ação dele. E por isso aquela palavra, ela vai encontrar pouso. E nós precisamos observar isso e não nos isentarmos de nossas responsabilidades. Você pode se perguntar se não existe palavra maldita. Sim, existe. Os pais sobre os filhos, por exemplo, têm autoridade e podem sim liberar palavras malditas. E se a criança é inocente, por que então ela recebe tal maldição? Porque nesse caso, além da palavra ser um decreto sobre uma criança, a partir de uma autoridade, que é o pai, a mãe ou alguma autoridade sobre ela, a criança está sendo atingida em sua identidade. Além disso, é muito comum, ao investigarmos um histórico familiar, por exemplo, de alguém que vem identificando essas palavras de maldição, nós vamos ver diversas áreas que estão com pendências espirituais, ciclos que não foram fechados, pecados e iniquidades que vêm de geração em geração sendo perpetuados, sem que haja arrependimento, renúncia, confissão de pecados, e essa é a grande diferença. Então, passando agora para a segunda parte, a segunda seção desse provérbio, que vai do versículo 13 ao versículo 16, a escrita é direcionada aos negligentes que os sábios de Israel não aceitavam. O preguiçoso é criticado aqui como alguém que só quer ficar deitado, que tem preguiça até mesmo de levar a mão à boca para se alimentar. É como se fosse um louco cometendo atos impensados e que engana o próximo e diz que está brincando, mostrando-se imaturo e também irresponsável. E os últimos versículos vão tratar de diversas atitudes que são desprezadas. E nós vamos analisar aqui o versículo 20, onde nós lemos assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intriga, cessará a contenda. Eu vou ler uma outra versão desse texto que vai trazer ainda mais clareza para você, que diz assim: se não há madeira, o fogo se apaga. Se ninguém fofoca a contenda para o fogo, assim é o briguento para acender a discussão.
Então, quando não tem um homem ou uma mulher para incentivar uma discussão, uma briga, uma contenda, ela vai parar, ela vai cessar. Mas o contrário, ele é verdadeiro. Então, quando essa pessoa não está disposta a ser instrumento de paz, ela vai aumentar o problema e vai gerar ainda mais ruína. Então, vamos refletir hoje? Podemos não ser pessoas tolas, mas pode ser que estamos agindo de um modo tolo em algum momento. Vamos fazer uma análise. Meu modo de agir em algum momento tem sido de um tolo? Eu tenho sido negligente em alguma área da minha vida e isso tem me causado rejeição de alguns ao meu redor? Outra análise. Eu tenho tido atitudes desprezíveis? Se a resposta foi sim a alguma dessas perguntas, nós precisamos recalcular essa rota para onde nós estamos seguindo. E essa análise, como sempre eu digo, ela é individual. Pense nisso e até amanhã, se o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.